Qual que é o efeito moral da sua dieta? Eu coloquei isso no Instagram e o primeiro comentário de uma amiga que trabalha com isso é dessas 1000 dietas aí que as pessoas praticam, é que elas vêm com uma carga moral, né? Se você pratica ou não pratica, você se sente mal, né? Eu não tinha pensado por esse ângulo assim. Achei interessante. João, posso fazer um comentário? Só não estou abrindo meu vídeo porque eu estou apanhando aqui no meu device, mas assim que eu conseguir, eu já abro. Sim. Mas eu acho que vale um entendimento, né? O que é dieta, o que é alimentação, né? Porque a gente pode associar dieta com alimentação e dieta não ser alimentação, né? Pode ser uma dieta tecnológica, pode ser uma dieta social, né? Pode ser eu parti do princípio que eu acho que é um ótimo ponto aí que você coloca, mas eu parti do princípio que, em geral, a gente ouve falar em dieta, porque eu queria manter a pergunta curta, né? Mas, sim, a ideia é isso. Qual é o efeito moral da sua dieta alimentar? Cara, essa pergunta ela é tão profunda que eu não sei nem se eu consigo responder. Tenta. Porque ela vai desde a nossa tomada de decisão, né? Escolher o que a gente quer comprar, o que a gente quer comer, como é que a gente quer se relacionar com o alimento, né? A alimentação ela é tão social, né? E ela tem totalmente um efeito moral e ambiental e complexo, né, na nossa vida. Acho que alguém tá com áudio aí, né? Eu já resolvi. Jeff, você está trabalhando aí com os bioindicadores, né, com essa questão da natureza, né, quando você pensa sim, sim. na moral da sua dieta. Eu estava refletindo aqui sobre essa frase. Assim, na minha opinião e no meu pensamento, é de extrema importância a gente qualificar exatamente qual tipo de efeito que a gente tem a partir da nossa dieta, né? Tudo que a gente consome, né? O porquê que a gente consome, para onde vai tudo isso, né? Somente não só ligado ao ato de se alimentar em si, mas saber quais são como eu posso dizer, quais são os reflexos dessa nossa alimentação. Eu me tomo um pouco como exemplo, falando bem rapidamente, eu começo a treinar e eu mudei muito a minha alimentação nos últimos dias, nos últimos meses, na verdade. E isso refletiu em força, refletiu em vários aspectos, tanto para dormir bem e tudo mais. Mas, quando você começa a pensar nas questões ambientais, nas questões de fauna, os animais, né? O que a gente consome, o porquê que a gente consome, será que é necessário mesmo a gente consumir determinado tipo de coisa? É uma questão muito, muito complexa, realmente, mas bem embasada. Acredito que pode ter um desdobramento maravilhoso, a partir, inclusive, da proposta dos bioindicadores, né? Como a gente anda conversando, nós devemos ser uma fonte de bioindicador, né? Então, nós estamos aqui no mundo, nós precisamos devolver aquilo que nós consumimos, inclusive, não é verdade? É um pensamento meu. Boa. João, Vai lá. posso falar? Claro, claro. Então, me veio muitas coisas assim com essa pergunta, pensando um pouco nesse movimento pandêmico que a gente está vivendo, né? Então, teve muito uma valorização do local, né? Compre local, valorize, né? O pequeno produtor. Então, eu acho que para mim está cada vez mais claro que a gente tem impacto no que a gente quer aumentar ou diminuir quando a gente está falando de indústria, né?
que eu quero que cresça e o que eu quero que não exista mais. Desde, assim, como é que está o rótulo desse produto, desse alimento que eu tô comendo, né? Então, assim, o que está sendo vendido aqui? Né? Eu estou comendo um monte de coisa que eu não sei ou eu estou comendo o que eu conheço? Ou que a minha avó, né, se alimentava? Eu acho importante também falar sobre desperdício. Eu vi um dado que eu não consigo lembrar agora o número, mas foi uma coisa muito impressionante, é um dado Brasil, que independente da classe social, as pessoas desperdiçam muito comida. Né? Então, olhar para isso também eu acho que é uma coisa importante, porque a gente tem aí uma curva de aumento, né, no número, né, da população mundial, ou seja, vai aumentar cada vez mais. Então, como que vai ser essa produção de comida, né? Vai ter alimento para as pessoas, mas assim, a gente também não está nem cuidando do que tem na nossa geladeira, né? Sendo que a gente poderia tá cuidando melhor dessa comida, né? A Alcione é especialista nisso e, pelo que eu entendo, a Alcione me corrige se eu estiver errado, se o que é desperdiçado não fosse desperdiçado, não teria fome. Não é isso, Alcione? É isso mesmo, né? Hoje o mundo já produz uma quantidade de alimentos suficiente, né, para suprir aí, são quase 820 milhões de pessoas no mundo que passam fome todos os dias. A gente já tem produção suficiente, né? Mas a gente tem aí um grande movimento da indústria e principalmente da agropecuária, sempre tentando alarmar que a gente precisa dobrar ou triplicar o volume, né, a produção de alimentos no mundo para alimentar 9 bilhões de pessoas em 2050, etc. Mas isso é muito mais por uma pressão do crescimento do consumismo, né, e da produção, do que da necessidade de produzir alimentos em si, né? Então, temos aí essa grande dicotomia aí entre escala de produção e, na verdade, o que a humanidade precisa para se alimentar de fato, né? Já tem produção suficiente aí no mundo de alimentos. Interessante. Newton, você está pesquisando aí o antropoceno, né? Do ponto de vista assim do antropoceno, né? Se você puder explicar para as pessoas o que é o antropoceno e quais são as considerações aí que você pode ter, né? Do ponto de vista de alimentar, acho que pode ser interessante a gente ouvir. Newton? Oi, comigo? Isso. Não, eu não pensei no antropoceno, na verdade, mas assim, em cima do que a Alcione falou, eu até queria saber desse dado, porque é super importante isso aí, né? Porque tem um alarmismo aí essa questão da produção do alimento, que é impressionante mesmo. Então, eu estava ainda lendo ontem uma matéria que a maioria do desmatamento está sendo tomado para agropecuária, levando-se em consideração a futura necessidade de alimentar essas 9 bilhões de pessoas em 2050, né? Então seria legal até depois ter mais essa informação, porque é até uma forma de a gente se precaver aí contra se precaver não, mas meio que se subsidiar com mais informações para não poder até contra-argumentar, né, com essa pressão da mídia, né, e da indústria, né. Agora, com relação Oi. A Alcione quer comentar nessa notícia que o Milton compartilhou? Claro, depois eu posso trocar aí contatos, é um estudo da FAO e eu tenho acesso, então é público também, mas eu mando o link, mando o link sim. Legal, Alcione, seria legal, bacana, obrigado. E sobre o efeito moral da dieta, então, nessa questão do antropoceno, quer dizer, eu estava pensando muito em alimento orgânico, né? Quer dizer, tem uma questão moral também que permeia aí o alimento orgânico, né? Quer dizer, esse volume de agrotóxico em cima dos alimentos normais, né?
A questão moral de você usar, quer dizer, o alimento orgânico também é mais caro, né? Mas eu tenho acompanhado antes, pré-pandemia, né? Porque eu acho que a pandemia ela distorceu completamente todos os preços, né? Então, eu acho que em 2021 os preços vão começar a cair, ao contrário do que todo mundo acha. Eu digo isso aí de uma forma geral, tá? Porque os preços estão insustentáveis, quer dizer, está tudo um absurdo, subiu tudo 40%, 50%, 100%. E esses preços vão ter que cair, porque o mercado, com a vacinação, eu acho que tudo vai ser retomado, o normal vai voltar. Lentamente, mas vai voltar. O mercado vai começar a funcionar. Isso é a minha percepção, né? Pode ser que eu esteja enganado. Eu acho que o mercado vai retomar o que estava acontecendo, tudo pré-pandemia. Acho que com a vacina as coisas vão retomar o caminho normal e os preços vão começar a baixar. E eu digo isso para levando-se em consideração que pré-pandemia tem custos de alimentos orgânicos que são até similares aos preços de alimentos não orgânicos, né? Com agrotóxico e tal. Então, acho que tem uma questão aí da postura do consumidor, do cidadão, de privilegiar esses alimentos orgânicos, que tem a ver também com a questão do antropoceno, né? Que é a destruição do meio ambiente pelo homem, né? Então, eu acho que é por aí. Quer dizer, o antropoceno ele acaba abarcando assim praticamente todas as áreas assim da atuação do homem, né? Quer dizer, são barragens, desmatamento, agrotóxico, né? Quer dizer, alimentação entra também de carona nisso aí. Estou colocando um computador aqui para a gente saber quando parar. Carona e com bastante intensidade, né? Obrigado, Milton. Gente, vamos seguir aqui. Eu estou colocando o despertador para a gente manter a aula no cronograma. Então, vamos lá. Pera, a Joana tinha... Mas se controla, Joana. Vou te dar a palavra, mas se controla para a gente não sair muito do cronograma. Sair que nem eu aqui, botar um relógio. 1 minuto. A pergunta, né? Qual o efeito da moral da sua dieta? Eu passei por muitas dietas já na vida, inclusive vivendo em São Paulo sem dinheiro. E como você faz para alimentar, tentando fazer a xepa na feira, conseguindo alguma coisa. E nesse período eu estava muito envolvida nessa questão de comprar. Não tinha dinheiro, mas como sobreviver de produtores pequenos locais, não comer de alimento que venha a mais de 100 quilômetros de distância, enfim, isso fazia tudo parte de um experimento também que eu vivenciei por 6 meses. A Lilian veio me visitar, inclusive. E é muito bonita essa ideia de... Eu vou, talvez, discordar um pouco das questões da Alcione, porque eu acreditava piamente nessa questão que existia alimento suficiente para a população, e depois fui vendo que só não chega nas pessoas, a distribuição que é ruim. A gente tem a questão do desperdício, era uma coisa que eu acreditava piamente, e a questão também que a gente tinha que consumir de produtores locais. Acontece que a gente tem lugares onde você não tem grandes produções. Se não tiver uma alimentação, para você ter uma alimentação minimamente variada, você precisa de fornecedores que vêm de lugares bastante distantes. Então, qual o efeito moral da sua dieta? É um tema tão profundo, tão difícil, que me causa até dor, assim, falar. Eu estou tentando falar alguma coisa, mas é que já mexe em tantas reinvenções que eu já passei de mim mesma e do mundo, que é um assunto que é até difícil. Vamos seguir aí, a gente já volta então para conversar aí junto sobre isso. Vou mostrar para vocês alguns argumentos e algumas obras do Cooking Sections para a gente evoluir essa conversa. Eu vou colocar aqui como uma hipótese preliminar para a gente revisitar no final e ver se a gente concorda ou não. Tá? Quem não concordar, anota aí para compartilhar em breve, né? Então, o efeito moral da minha dieta é sujeito à consciência
de que a alimentação dos seres vivos depende do meio em que vivem, ou seja, alterações que ocorrem no planeta causadas por humanos afetam a sustentabilidade deles e a minha própria, e pode ser considerada imoral. Tá? Então vamos ver aqui algumas notícias aí e algumas obras para a gente elaborar aí esse assunto. Então essa notícia fala, né, Climate Change, the real inconvenient truth, né, a verdade inconveniente. Os cientistas falam que o aquecimento global é normal, né? Eu tive no mestrado agora um professor, um craque, uma fera e um grande professor de Yale, né, que eu fiquei assim, né, super honrado de poder conhecê-lo, enfim, pelos livros que ele escreveu e tudo isso. Quando eu fui conversar com ele, ele falou, né, olha, o aquecimento global faz parte do ciclo natural aí do planeta, da natureza, não sei o que, não tem a ver com a gente, vamos seguir a vida normal. Então, para mim, foi um pouco assim um susto, porque eu, né, me identifico assim um pouco com essa narrativa de que é recorrente aí de uma atuação humana, né? E aí ver uma figura como ele, né, um grande professor, falar isso é algo que no mínimo me fez parar para pensar, né, o que está acontecendo, né? E eu estou errado, ou ele está errado, o que está acontecendo? E né, tem um outro argumento que fala: a globalização de alimentos garante pratos variados ao redor do mundo. Então é uma outra hipótese, assim, eu só estou colocando umas hipóteses diferentes para a gente ter um ambiente fértil aí de argumentos para a gente refletir. Então tem esse argumento de que, né, os alimentos atravessam oceanos até as nossas casas, os brasileiros são eficientes na tarefa de encher as prateleiras mundiais, né, e você ter essa globalização de alimentos é uma forma da gente ter variedade, culturalmente pode ser interessante. Então, né, você variar pode ter um efeito moral até positivo. Né? Tem uma terceira notícia que a gente colocou aqui, né, que a melhor dieta para o planeta não é necessariamente a melhor para os humanos. Acho que vai ser interessante ouvir o comentário de vocês depois. Né? Acho que é algo ali para a gente. Será que se a gente seguir aí o que espontaneamente está numa região ou na outra, se isso é o que tem de melhor para os humanos? Acho que é uma boa reflexão para a gente retornar em breve. E aí, nesse contexto aí de pensamento, que eu apresento para vocês o Cooking Sections, que é esse coletivo de inglês, e é muito interessante, faz parte dessa proposta, assim, dessas aulas, apresentar artistas aí provocadores e radicais, e realmente é interessante o que esses caras fazem, assim, né? Eles colocam o dedo na ferida aí da cultura inglesa, né, de uma forma que a gente até olha e fala, nossa, como é que não pararam eles, né? E é um trabalho muito rico, acho que dá para dar vários títulos, um deles a gente colocou aqui, Revoluções Nutritivas, acho que um outro título poderia ser, né, Redes de Alimentos, e, né, acho que receitas com mapas, né, acho que tem várias formas aí da gente abordar. Eles falam de narrativas alternativas para a sustentabilidade global dos espaços e alimentos, estudo dos sistemas sociais da comida e a comida como cultura, é a comida como sistema social. Conscientização da geografia contemporânea mimetista, né? Então é como de alguma forma, né, a natureza acaba, né, mimetizando as intervenções do homem, né? Então a natureza, o homem está desenhando o ambiente de acordo com as suas ações. E aí agora a gente vai entrar nas obras deles. E eu reservei aqui, né, 6 minutos para a gente falar. Eu queria ouvir vocês. O que vocês veem aqui? Aquelas gaiolas de criação de marisco, ostra, enfim, né? Boa. O que mais? E essa mesinha, né? Tipo, colocada em cima deles, né? O que acontece quando a maré sobe, Vinícius? Quando a maré sobe, provavelmente deve cobrir e alimentar as ostras. Quando a maré baixa, ela alimenta os humanos, basicamente. No mergulho, a gente costuma falar qual a diferença de cação e tubarão. O pessoal, não, qual? Cação é quando a gente come, tubarão é quando ele come a gente. Sim. Boa. O que mais que vocês veem aí?
eu vejo engraçado, quando eu olho, parece uma espécie de enxerguei como se fosse um colchão, tá, gente? Foi a primeira palavra que me veio à cabeça, mas poderia ser uma tela. E quase como se acontecesse alguma coisa nesse processo, uma viagem, tá? Alguma coisa nesse processo natural de subir e descer a água que acaba pigmentando essa tela que está aí. Não sei porque eu fiz uma referência à pintura e à associação do que acontece na natureza que tem um impacto na construção de uma pintura. A tela vermelha? É. Deixa eu ver quem colocar o vídeo aqui. De alguma forma também me lembram essas mesas de refeitório, né? Uma coisa... Talvez haja um tipo de provocação nisso, não sei. Sim. Deixa eu perguntar, cadê a Daniela? Você está aí? Eu tô. Você vê isso como uma obra de arte, Daniela? Eu vejo como uma instalação, na verdade meio confusa até, um labirinto, uma espécie de jogo, assim, mesma coisa, não me traz uma sensação muito boa, não sei dizer. Meio claustrofóbico, é meio, não sei. É uma sensação de confinamento, né? De você. Isso. Me lembrou dos aviários ali, né? Você cria galinhas, né? Como é que é o nome, gente? Galinheiro? Galinheiro. Grande Granja. escala, né? Granja, né? Das Granja. grandes escalas Falando aqui no coisa. Confinados, animais confinados e alimentados à força e crescendo com hormônio. E Lilian, o que você vê isso como uma obra de arte? Então, João, eu tive que sair e eu perdi, então eu não posso falar agora. Tá, ok. E o Vinícius, você vê isso como uma obra de arte? Eu acho que eles estão indagando, né, algumas coisas e acho que, pelo que você já me ensinou e eu tentei aprender, sim. Também acho que ele mostra, ele montando isso na natureza, ele mostra também que não é uma coisa, que a comida não é uma coisa infinita, né? Ela não brota, ela não surge na parede na prateleira de um supermercado, né? Quer dizer, quando você olha assim a disposição das ostras, você tem a nítida impressão, você sabe, né? O quanto tem ali. Quer dizer, eu vou comer até me satisfazer, até me entupir, vou deixar para outro. É um recurso que não é necessariamente renovável, olhando assim, né? Eu acho que tem essa questão, sei lá, que eu acho que a arte contemporânea dá margem para muita viagem, né? Essa questão, né? Os resíduos que você vai deixar são resíduos orgânicos, né? Quer dizer, vão sobrar as conchas vão virar areia, faz parte do planeta, né? A gente vai no supermercado, compra as coisas e é incrível a quantidade de lixo que a gente produz, lixo plástico, né? Talvez haja uma crítica nesse sentido também, ou já seja viagem na minha cabeça. Sim. Eu vejo meio isso, assim, que nessa obra você vê um pouco a sustentabilidade do alimento, né? Sim. Mas também pode ser só viagem da minha cabeça, né? Bom, deixa eu comentar então um pouquinho. Eu acho que vocês mataram isso aí, né, que vocês falaram. E né, acho que alguns comentários assim, né, quando a maré sobe, você não tem acesso, né, os mariscos, o que está lá, você não pode comer, né? Quando a maré desce, você tem acesso. Então isso de alguma forma te conecta o teu consumo, a tua dieta alimentar com o ciclo da natureza. Exatamente.
né? Então isso te conecta aí com uma realidade da disponibilidade do alimento que não é quando a gente quer, né? Assim, eu sou o pior exemplo, assim, né? Eu vou lá no restaurante e falo, quero um creme de papaya de Cassis. O cara fala, não tem creme de papaya. Eu falo, como não tem papaya? Eu quero papaya, não importa se é estação ou não. Né? Então, esse é a raiz do problema, né? Então, aqui você tem acesso quando a natureza quer que você tenha acesso. Quando a natureza não quer, sobe a água, você não tem acesso. Né? Então, acho que é um excelente exemplo aí para a gente, para marcar, né? Acho que esse é o papel da arte contemporânea. Entra, né, não só como informação, mas entra como comportamento, entra como uma imagem aí que a gente não esquece, né? Acho que algo que é interessante também, né, que me alertaram numa das aulas anteriores, é que, né, faz parte desse projeto aí apresentar, né, os artistas radicais, assim, tudo, né? Acho que a gente está condicionado a achar, né, que a arte é pintura, escultura, arquitetura, eventualmente vídeo ou performance. De repente, né, tem gente que eu falo, comenta isso, aí a pessoa falou, pô, mas eu achei que era uma aula de arte, eu só estou vendo bandejas com mariscos. Né? Então, a arte contemporânea, você não consegue responder aos problemas contemporâneos usando mídias e linguagens antigas. Você precisa atualizar a linguagem, você precisa atualizar a mídia para poder responder aos problemas atuais. Então, parte do que está acontecendo agora é o que a gente está chamando, né, dos futuros ecossistemas da arte. Né? Assim como o ecossistema da arte se ampliou de ser pintura, escultura, arquitetura, para, na década de 70, começar a ser pintura, escultura, arquitetura, vídeo, performance, tecnologia, tudo. Agora os artistas estão começando a fazer estágios em hospitais, com biólogos, com geólogos, com antropólogos. Então, a arte está saindo daquele ambiente que a gente conhecia e está começando a trabalhar junto com a interdisciplinaridade com outras áreas. Então, acho que esse é um exemplo, né? Eles conversam muito com biólogos, eles conversam muito com advogados, eles querem saber o que está acontecendo do ponto de vista de legislação. E, então, isso acho que é um exemplo disso. Né? A arte não está mais confinada ao ambiente dela, né? De você ter que ir na galeria para ver arte. Né? A arte ela pode acontecer em qualquer lugar. Estou vendo no celular, no computador não consegui. Deixa eu só colocar. Cadê o... Eu consigo ver uma crítica fortíssima aí nesse contexto. Sim, sim. Aliás, né, Jeff, especialmente nós dois, né, a gente tem falado muito né, sobre a arte que sai, né, da galeria, né? Então, exato. Quando acontece de ver um trabalho assim, por exemplo, eu automaticamente fiz até algumas anotações de mar, estrutura, de aquicultura, lixo, dilema e alimento. Ou seja, você acabou de falar que a natureza permite o tempo do nosso alimento, né? Resumidamente. Mas, conforme está acontecendo as coisas, as mudanças climáticas, de repente, essa mesma estrutura vai parar de gerar alimentos. Até mesmo por conta das questões de lixo, né? Da pureza da água, enfim, da intervenção realmente humana que vem acontecendo nos últimos tempos. E isso é preocupante, muito preocupante. E essa obra traduz isso muito bem, né? Eu consigo ver como obra. Né? Justamente por conta dessa reflexão, né? Para onde vamos parar? Né? Na hora que o oceano subir, tipo, ninguém vai conseguir aí retirar mais ostras, a não ser que tenha que mergulhar, mas ninguém vai poder ficar mais numa mesa exposta, ou os dois carinhas do lado aí, sim, falando ou conversando e mostrando toda essa estrutura que é nitidamente plástica, né? Assim, tem uma plástica, tem uma estética, inclusive, né? Mas se a gente não cuidar, a natureza não vai permitir. É um recado bem dado, eu acho. E causa um deslocamento de fruição, assim, né, de uma forma que talvez se a gente visse isso na galeria não teria o mesmo impacto. Né? Com certeza. Você vê isso, aquilo te surpreende, te transforma, né? Eu apliquei essa aula ontem e a pessoa falou, olha, depois que eu entrei numa galeria e depois que eu, né, vi uma instalação feita sobre o salmão, eu nunca mais comi salmão. Se eu não tivesse visto essa obra sobre o salmão, eu comeria salmão até hoje. Né? Então, aquilo marcou ela de um jeito. Então, é um papel para a arte. Gente, eu estou vendo aqui 2 pessoas que querem falar. Eu vou seguir. Vocês aguentam um pouquinho? Pode seguir que você já tirou a dúvida e já falou que a impressão que eu tive, então segue. Não cometer nenhuma violência. Não.
Baixar aqui. Para esperar que ela se controle. Vamos lá, então o próximo, segunda obra deles, né, isso é uma obra sobre o Mar Morto. Então eles fizeram uma pesquisa e viram que o represamento de água, a extração de minerais, né, dos ingleses, olha que interessante como eles vão e colocam o dedo na ferida, né? Faz com que o fundo do mar vá se desabando cada vez mais. Isso interfere em todo o ecossistema ali do Mar Morto. Agora, como é que você faz? Esse é o papel da arte. Às vezes eu converso com o pessoal de ONGs, né? Quando eles falam, puxa, mas como é que a gente faz? A informação por si só não transforma comportamentos. A notícia, uma estatística, uma planilha, não transforma comportamentos. Agora, você se imagina entrando para fazer uma refeição e você vê que metade da mesa afundou, né? Aquilo entra no... Né? Acho que você não esquece, né? Depois que eu vi essa foto, né? Então eles rastrearam, acho que são 4.000 buracos no fundo do Mar Morto e de alguma forma, né, colocaram esses buracos na mesa. Então você está comendo uma refeição e de repente as coisas podem cair. É exatamente o que, né, é num microcosmo, né, num plano individual, o que está acontecendo no macro, né? Só que no macro não muda o comportamento, porque às vezes é macro demais para a gente conseguir aplicar isso, ou é macro demais para, enfim, ou às vezes a gente não consegue até, inclusive, por, enfim, estruturas de poder e tal, né? Mas, né, aqui eles falam, eles mapeiam a zona de risco iminente ao longo da costa do Mar Morto e as transformações geológicas que ocorreram nela. Né? As massas de terra estão colapsando ao redor do Mar Morto, em uma taxa cada vez maior. O fenômeno está ligado ao esgotamento do Mar Morto e à rápida queda do nível do mar. Mais de 1 metro por ano. Olha, mais de 1 metro por ano. Uma série de represas construídas ao longo da bacia do Rio Jordão, Israel, Jordânia, Síria e Líbano, o esgotamento dos recursos hídricos subterrâneos pelas plantações de tamareiras nos territórios palestinos ocupados. E, acima de tudo, a extração de minerais dos tanques de evaporação administrados pelo Dead Sea Works em Israel, pela Arab Potash Company na Jordânia. Então, acho que é muito interessante a forma como eles encontraram, né, de fazer a gente, né, perceber no dia a dia. Imagina a gente ter uma mesa dessas em casa, né, o quanto isso, né, materializa aí do ponto de vista de consciência, de comportamento. Né? A estética tem um texto ótimo sobre isso, se interessar vocês depois eu mando. A estética tem o papel de quebrar hábitos, né? Quando você vê, né, a gente não está acostumado. O hábito é você olhar uma mesa cheia e você poder colocar o copo onde a gente quer, né? Quando a estética muda isso, você revê o hábito. E o hábito, ele tende a se consolidar em função da eficiência, né? Você quer cada vez... O hábito é gerado por eficiências, né? Você quer fazer as coisas de uma forma mais eficiente, mais rápido. Quando você encontra a melhor forma, isso consolida um hábito. Aí você vê uma coisa dessa, isso quebra, desrompe o hábito. E essa Offsetted é uma obra interessantíssima que aborda a questão por um outro lado, né? Que é a financeirização do meio ambiente. Então, é isso algo que eu estava estudando na faculdade, é um assunto interessante. Eles estão, né, criando métricas para você gerar um correspondente financeiro do serviço que a natureza presta para a gente. Então, eles viram que em Nova York tem 678.183 árvores. E que essas árvores, se você quantificar o serviço ambiental que elas oferecem para nós, isso é o equivalente a $109.625.536,06, né, do ponto de vista de limpeza do ar. Aí eles quantificam, né, espera só um minutinho. Eles quantificam a obra, a natureza como um fornecedor, né? Então, é interessante, né? O que acontece quando você vai na Amazônia e você desmata para fazer pasto, né? Você está gerando uma situação onde o fornecedor é um sócio que não cobra, né? Aparentemente não cobra, né? Então, aí você vai e você, é claro, você tem um sócio que não cobra. Quando você faz um pasto de gado, você gera gado, você cobra alguma coisa, parece que você está no lucro. Então, o que eles estão propondo é, já que o mundo, né,
é mais, né, enfim, inclinado a ver valor quando tem uma atribuição econômica, eles estão, né, trabalhando com essa métrica de atribuição econômica, né, para o serviço que a natureza presta. E aí eles vão além, eles falam que como prestador de serviço, a natureza está cansada de ter que trabalhar tanto para remediar as questões do homem que elas queriam ter o direito de ser só árvores. E eles trazem um outro conceito que é interessante, né? Não sei, tem gente que é uma palavra que vem do inglês, que é essa ideia da gentrificação, né? Então, gentrificação, o que é, né? Por exemplo, a gente tem no Baixo Augusta, e no Baixo Augusta, né, tinha ali quando eu era adolescente, tal, você circula, era uma zona extremamente decadente. Aí eles vão e começam a colocar uns bares bacanas, uns restaurantes, levantam os condomínios e as pessoas que moravam lá não conseguem mais morar lá, eles acabam tendo que mudar, né? Eles não podem continuar pertencendo ao ambiente onde eles, enfim, nasceram ou estavam acostumados, né? Aqui eles trazem esse conceito de gentrificação para a natureza, né? Então, tipo, a natureza, né, não é vista como lucrativo o suficiente, então ela é jogada para a periferia, ela é substituída, né, por algo que seja lucrativo. Então, eles chamam, eu nunca tinha ouvido falar esse termo, na gentrificação verde, né? E a gente vê, às vezes, né, agora, em retrospecto, aquele parque lá na Rua Augusta, né, que teve toda aquela polêmica, né, é uma situação de onde você tem um parque e, eventualmente, né, o parque sai para colocar um condomínio, é uma gentrificação verde, né? Então, eles trazem essa questão. E aí aqui eles fazem o inverso, né? Se você visse uma bandeja com os mariscos na galeria, talvez você visse aquilo como obra e não tivesse essa interrupção num padrão aí de sentimento, de pensamentos, como você tem você vendo isso ali na água, né? E aqui, quando você vê a árvore dentro da galeria, né, essa é a sacada do artista, né? Criar algo que te gera uma ambiguidade, que gera uma reflexão, né? A gente, né, talvez se a gente visse isso na rua, a gente não ia chamar tanto atenção. Quando você vê isso dentro da galeria, né, você para pensar, né, o que essas árvores, né, estão fazendo aqui, né? E resumindo, né, a partir dessas obras, assim, né, bem simples, o efeito moral da minha dieta, de acordo com o que a gente viu, pode ser sujeito à consciência de que boa parte da nossa alimentação não segue os ciclos das estações da natureza, né? A realidade de que represas, extrações minerais estão esgotando o Mar Morto, né, e o ecossistema, né, que depende dele, né, e uma conivência com o consumo dos serviços ambientais prestados pela natureza, sem investimento proporcional em retorno. E aí, eu queria... Esse é o meu irmão gêmeo digital, é o professor de arte do futuro. E aí eu vou apresentar para vocês aquela hipótese de novo, e eu queria que levantasse a mão quem concorda ou quem não concorda, e aí a gente conversa um pouquinho sobre as justificativas. Então, está aqui a hipótese, e aí eu aguardo vocês darem uma lidinha e levantarem a mão se vocês concordam ou não. Se tiver gente que não concorda, a gente vê se a gente consegue reescrevê-la para ficar mais apropriado. Vocês sabem levantar a mão no Zoom? Então, levanta a mão quem concorda. Eu concordo. Não, totalmente concordo, só não sei levantar a mão aqui. Também concordo. Então... Vai no mais. E aí você vai achar. Então, Alcione concorda. Thaís concorda. Eu concordo também, João. Ana Carol concorda. Eu também concordo. Eu só tenho uma dúvida. Por que a questão de escolher a palavra moral e imoral e não ético e antiético? Acho que é uma boa pergunta. Acho que é uma boa pergunta. Talvez ético fosse mais
mais apropriado, né? A minha compreensão da diferença entre duas palavras é que, né, a moral pode ser comunitária e a ética tem a ver com a sua, né, com o teu engajamento concreto com a questão, né? Talvez a ética fosse mais apropriado. Acho que é uma boa pergunta. Mas acho que moral também vale, né? Se a gente pensar na moral como né, um valor de uma comunidade. Mas boa. Não. Eu acho que as duas cabem, mas eu queria saber o porquê dessa escolha, né, dessa nuance, assim. Acho que foi um foco macro, talvez. Acho que foi uma escolha de dar um foco macro na questão. Mas eu gostei da colocação. Acho que a gente pode, né, trazer para o individual. E eu apresentei esse conteúdo ontem e as pessoas falaram, puxa, a gente concorda, mas a gente é impotente, a gente não consegue fazer nada. Né? Então, aí entra na questão da ética. Mas vamos aqui, então eu tenho aqui Thaís, Alcione e Ana Carol com a mão levantadas, todos os demais discordam? Concordo também. Não, eu concordo também, o Jeff concorda. Tá, Jeff concorda. Milton. Quem não concorda? Então, não é uma questão de não concordar. É o que a gente falou na última aula também. É uma frase que faz sentido, mas que não gera um desconforto a ponto de querer levar alguma mudança ou fazer uma diferença. Sim. Ela não tem um call to action aí, né? Não incomoda, né? Não incomoda. Ela é o status quo. É verdade, ok, segue a vida. Isso é parte do problema, né? Se a gente tem definição que de alguma forma não provoca, aí a gente... Alguém mais João. discorda? João. Oi. Lilian? Eu não sei se eu entendi, então para mim é um pouco complexo. Eu posso te dar um exemplo? Eu não sei se eu entendi, mas claro, o que eu vou falar de mim. Claro. Eu parei de comer carne e parei de comer galinha, só como peixe, porque não sei se tem a ver, tá? Não sei se tem a ver, mas eu me coloco assim, eu pago alguém para fazer algo que eu não faria, entendeu? Tipo, eu pago alguém para matar um boi e eu não faria isso, então eu não vou fazer, não vou comer o que eu não faria, né? Então, acho que não é moral, nesse caso é ético, né? No meu caso, eu não parei totalmente, mas eu evito comer coisas que eu não quero pagar alguém para fazer algo que eu não faria, entendeu? Mas mata o peixe. Mas eu poderia matar um peixe. Por isso que eu como peixe. Mas a vaca, eu quero dar um beijo nela, não vou matar ela. Por questões, explica por que você mataria um e não o outro. É por questões de tamanho? Assim, porque eu acho que tem uma questão afetiva, não sei, no meu eu acho ela sabe pescar. Nunca pesquei, mas por enquanto ainda como peixe. Tem um livro da Natalie Portman que ela fala sobre indústria da alimentação e um documentário onde ela narra também. E ela fala que a indústria da alimentação fez um ótimo trabalho em dissociar o animal do alimento. E que é isso que ela estava falando. A gente não vê a vaca, a gente vê o bife. Né? A gente não vê uma galinha, a gente vê um peito de frango. Né? Um trabalho de dissociação muito eficiente, né, que a indústria fez. Isso é um ótimo comentário. Eu tive uma pessoa ontem nesse conteúdo, ele falou, olha, eu como, mas se eu tiver que matar o animal, eu não tenho coragem. Então, essa alienação, né? Essa alienação vem até na palavra, né? Você vê a galinha, você tem um galinheiro, mas você come frango. Sim. Existe a vaca, o boi, o não sei o que, mas você come bife. Essa dissociação, essa alienação também acontece já na linguagem. Isso já vem há quanto tempo, né? Boa. Vamos tentar, como é que vocês sugerem para a gente reescrever para ficar um pouco mais, né, preciso, mas um pouco mais provocador aí? Joana, quer
dar alguma sugestão? Eu para palavras escrever sou uma pouco mais demorada. Posso pensar aqui, mas eu demoro. Outras pessoas, vamos? Como é que vocês... Marcel, quer ajudar? Você está quieto até agora? Não estou te reconhecendo. Eu tô um pouco de carona com acho que foi a Lilian que falou que tem dificuldade com a formulação, e pegando carona com uma outra pessoa que falou sobre a diferença entre moral e ética. Para mim tem um peso muito grande a ideia de moral, como ideia de moralização, né? Não há diferença tanto de coletivo e individual, mas uma perspectiva de liberdade associado à ideia de ética, e moral à ideia de regramento do comportamento, né? Que pode, certo e errado. E eu tô quieto porque eu acho que, apesar de... Eu discordaria, acho que está certo moral, porque pensando na própria obra que foi mostrada, o que me impacta naquela primeira obra tem uma espécie, eu vejo gaiolas, pavilhões de presídio, enfim, tem uma certa um pouco, quando eu penso nessa ideia de pavilhão, de presídio, de você moralizar a conduta mesmo, né? Não que não tenha razão para isso, o caos que a gente está em termos de sustentabilidade e tudo mais, mas que você tem que impor, então, restrições, né? Uma certa imposição de restrições, e o que então, eu acho que aqui é um pouco isso, assim, colocar... eu acho que tem a ver, na verdade, o efeito da dieta sobre o efeito moral da dieta sobre mim, no final das contas. É assim que eu estou pensando desde o começo, a formulação da pergunta disparadora, né, está associado, para mim, mais com isso do que um efeito ético, como eu encaro a minha dieta e aí como eu me subjetivo a partir disso, que foram algumas falas aqui, né? Parece que tem uma discussão que é cultural, que é política, que é econômica, que eu acho que cabe, né? Então eu teria algum problema com isso, sim, porque eu acho que tem que uma outra maneira de encarar isso é que se a gente fazer política no final das contas, e quando eu estou falando política, é fazer política de normatização mesmo, senão a gente vai conseguir do ponto de vista individual e por aí vai, né? Mas é um pouco duro colocar dessa maneira, né? Mas eu acho que é isso. Você falou fazer política de quê? Eu acho que é um jogo de política de normatização, né? Política de normatização, você falou? Normatização, a moralização vem com uma, assim, olha, é uma colocação como as pessoas deveriam se comportar, né? Então, olha como é polêmico essa questão que foi colocada agora de não matar o bicho, né? Assim, se você está em necessidade, você vai, para sobreviver e para se alimentar, você vai matar o bicho, né? Se for uma questão de vida ou morte, né? Então acho que tem a ver, eu acho que a dieta tem a ver com um objeto cultural, né? E os objetos culturais estão em disputa o tempo inteiro, né? Não sei, eu fiquei com essa sensação que a vara está tão curvada para o lado daquelas duas hipóteses que você colocou, que a globalização garante a certa diversidade alimentar, né? O problema do aquecimento global não é nosso, né? É um problema da natureza, né? Que seriam discursos pró essa normatização, normatividade da dieta livre, assim, né? Como uma papaya o ano inteiro, ou ostras, para usar, né? Então, eu acho que o choque que vem dessa arte é um pouco... Se a gente não fizer uma normatização de resistência, né? Se a gente não... E aí vem com regulamentação, é um pouco a mesma discussão no racismo, a mesma discussão nas mídias sociais. Se a gente não fizer uma normatização contra o Facebook, contra o racismo, a gente vai ficar aqui afundando, né? Então, eu acho que vai por aí. Assim, não sei se acho que é um pouco mais duro, um pouco mais forte colocar dessa maneira do que e tentar fugir um pouco dessa confusão de moral e ética, na minha visão, né? Então, eu tentaria ela radical, né?
Interessante. João. Fala, Jeff. É um tema, assim, realmente muito profundo. Estou vendo todo mundo falar aqui e eu estou lembrando, inclusive, de fatos onde eu mesmo vivi, enfim. Mas eu não quero colocar a questão como uma questão pessoal. Dentro de tudo isso, acredito que a gente tem que colocar os dois polos, né? O polo onde as pessoas não tenham acesso à própria natureza, que são os grandes centros, não tem um pedaço de terra para plantar, não tem um campo, não tem um lugar para poder produzir o seu próprio alimento. E o outro polo, que é o extremo disso, são as pessoas que trabalham, dependem e cuidam disso. Dentro da minha vida, eu cresci na roça, né? Tanto é que quando eu saí da roça e fui para a cidade, eu fiquei abismado quando você ia para um lugar e falava, nossa, precisa comprar alface, né? Precisa comprar tomate. Como que pode a gente ter que comprar isso? Juro, João, isso é uma coisa que realmente aconteceu comigo. Isso foi um dilema, uma questão que me impactou. E ao longo do tempo, por exemplo, toda a minha família vive, depende da roça, mas devolve à natureza e ao ambiente que eles vivem tudo que eles retiram. Então é assim, a questão de alimentação me lembrou muito, eu fiquei um pouco tocado, porque me lembrou uma cena da minha mãe chorando porque eu não gostava de repolho e depois, no futuro, eu fui entender que não tinha carne, porque os bichos que estavam lá estavam crescendo ainda, não estavam num determinado ponto para abater para o alimento dentro daquelas 4 famílias que moravam naquela região afastada, assim, a 35 quilômetros da cidade mais próxima, né? Que é Itaporanga ou Itaguaí, enfim, Taquarituba. E aí, essa questão onde a alimentação dos seres vivos é dependente do meio ambiente que vivem, existe realmente uma concordância muito forte, porque quando você mora num lugar, está num lugar e você consegue controlar isso, você consegue ter, inclusive, uma longevidade maior dos dois âmbitos, do âmbito de natureza e do âmbito de sustento. Então, outro exemplo que eu vou dar, quando eu fui para o Xingu, né, eu fiquei embasbacado com a maneira como que eles viviam, que é a base da coexistência. Então, eles só pegam aquilo que é permitido, né? Eles não vão fazer ou não vão expandir mais porque eles querem estocar, não. Tanto é que eu lembro de ter comido uma mangaba no pé, lá perto do rio, do Xingu, e eles falaram, não, você só pode comer, você só retira o que tiver caído no chão. Ou seja, você não vai retirar o que está lá sendo produzido pela natureza. Então, é uma espécie de simbiose entre humanos e a natureza, mas pode ser muito, como eu posso dizer, uma viagem, uma dificuldade imensa para muitas pessoas. Mas quando a gente coloca esse tema em dois polos, a gente começa a pensar nas necessidades de cada espaço. Para quem mora nos grandes centros, realmente é muito mais difícil. E, às vezes, não tem nem como realmente prosseguir com uma ação. Porque é legal a gente conversar e falar, mas não adianta só conversar se a gente não age. Por isso que o propósito da arte é mostrar mecanismos de ação para resolução dos problemas que já existem e só estão cada vez mais piorando. Mas eu achei muito bacana porque me veio na memória todo esse contexto que eu vivi como pessoa. Boa, obrigado. Gostei das contribuições aí. Alcione, você estava com a mão levantada? Você queria falar alguma coisa? É engraçado, mas acho que o tema da alimentação, não sei se é um dos mais ou mais cheio de paradigmas, né? É incrível como tem muitas verdades que não são colocadas. E aí começa lá atrás, né, gente? Depois da Segunda Guerra Mundial, a Revolução Verde, temos que alimentar o mundo que está passando fome. E aí vem toda a superprodução, né? O aumento da produtividade, agrotóxicos e tal. Então a gente vem com a publicidade, com a industrialização, com a praticidade, né? Com a desmaterialização da produção, da gente cozinhar o próprio alimento, enfim. Então, são décadas aí de desconstrução
da nossa relação com o alimento, né, propositalmente desconstruído, para que nos tornemos incapazes de produzir o próprio alimento, de fazer a própria comida, né? Hoje, quem consegue, quem cozinha aqui, gente, né? Quem que faz a própria comida aqui, contamos aí nos dedos, né? Quem faz um bolo aí, quem faz além do omelete. Mas isso é tudo muito desconstruído, né? Pela publicidade, pelo capitalismo, enfim, né? Por todo o sistema econômico que rege a comida, e ela é muito central, né? Então, você achar que comida orgânica é inacessível e é cara, você achar que não tem produção na cidade, é perfeitamente possível fazer produção de alimentos na cidade, né? Ter jardins comestíveis, hortas urbanas. Não estou falando aqui, desculpa, que é simples, né? Mas é possível. Temos aí métodos, tecnologias, sistemas e etc. Mas a área da alimentação, ela é absurdamente construída para nos fazer acreditar que não é possível. Né? Tem tanto, se a gente for listar aqui todos os paradigmas que cada um de nós temos com relação à alimentação, a gente vai sair com uma lista gigantesca, né? E é exatamente, eu acredito que é exatamente o contrário, é perfeitamente possível tudo isso, é perfeitamente possível comida orgânica para todos, ter acesso à alimentação para as pessoas, ter produção de alimento na cidade, as pessoas conseguem fazer o próprio alimento mesmo trabalhando, chegando cansada em casa, é possível fazer uma super comida em 20 minutos. Enfim, mas tem muita coisa que precisa ser desconstruída nesse sistema, mas tem um sistema capitalista em volta da produção de alimentos que simplesmente tem que abafar isso, senão você não tem geração de capital, né? A própria produção, a pecuária extensiva, hoje 80% da produção o desmatamento é para produzir milho, soja e etc, para alimentar boi, para as pessoas comerem carne. As pessoas não precisam comer carne 2 vezes por dia, do ponto de vista de nutrição, né? De proteína do corpo. Um bifinho ali de 100 gramas é suficiente, nem precisa ser todos os dias. Mas, enfim, né? Você tem que comer carne no almoço, na janta, tem que fazer churrasco, né? A carne é grande protagonista. Só para caracterizar um pouco o seu lugar de fala, quer compartilhar quantas famílias você está alimentando com o seu projeto? Não alimento família, né, João? Você também vai assim. Está alimentando os descartes aí, o que ia ser desperdiçado, e você envia para as famílias. E quantas famílias tem que já estão recebendo os alimentos que você envia? A gente faz essa identificação, né, de desperdício em cadeia de alimentos e conecta com ONGs, né? Então já estamos aí com, pelo menos em 2 anos, temos aí mais de quase 1.000 toneladas de alimentos recuperados, né? Isso dá mais ou menos 3 milhões de refeições aí complementadas só com alimentos do desperdício. E só, imagina, eu faço um trabalho micro, assim, né? Imagina o potencial disso expandido, né? Então, num comecinho assim de projeto, né, nos primeiros anos de vida ali, né, numa pequena startup, tudo já tem, né, 3 milhões de toneladas recuperadas. João viu nascer, hein? João viu nascer. Perdão? E você viu nascer, né, a ideia. Eu vi nascer a ideia. Bom, vamos seguir aqui. Opa, perdão. Apertei o botão. Não, desculpa. Vamos seguir aqui a aula. Opa. Tá. Então eu queria agora que a gente compartilhasse algumas ações, né? Acho que a gente trocou umas boas ideias, vimos algumas obras e vou mostrar mais 3 obras para vocês, mas antes eu queria dar uma paradinha para a gente, né, tirar do teórico e trazer para o prático. Assim, que a gente pode, assim como a Lilian falou, né? Olha, eu mudei a minha dieta, deixei de comer isso, estou comendo aquilo, né? Deixei de comer carne, estou privilegiando peixe, né? O que a gente pode fazer no sentido de, né? O Marcel colocou a questão da, né? A Ana Carol, né? A questão da ética, né? Né? Se ficar no teórico e a gente não aplicar, a gente não está sendo parte da solução, né? A gente está teorizando a respeito, né? Então, o que a gente pode fazer que esteja ao nosso alcance, que seja pequeno, que seja um passinho assim para a gente. Posso dar uma sugestão, João? Pode. Tá, uma coisa super simples que todo mundo pode fazer.
toda vez que vocês forem no supermercado, à noite, assim, final do dia, vão lá na padaria do supermercado, naquela seção lá de padaria, e perguntem o que eles fazem com aquele pão que sobra 7 da noite, ali, sabe, no final? Aí eles vão falar assim, eles vão ficar com vergonha, porque eles vão falar que eles jogam fora, e aí vocês falam assim, gente, mas é um absurdo, vocês têm que doar esse alimento. Aí essa pessoa vai falar assim, não, mas é proibido. Aí vocês falam, não é proibido, tem lei que permite. Beleza? Combinado? Combinado, gostei. Boa. Essa lei mudou agora, né? Foi uma recente, não é isso, Alcione? Em abril foi o Fernando Collor, gente. Acho que a galera não tinha nascido, né? Mas nosso presidente aí que sofreu impeachment, ele que é o redator da lei. Olha só o autor. Mas perguntem, incomodem, tá? Incomodem com essa pergunta para as pessoas ficarem incomodadas. Esse é o objetivo, tá? Quanto mais gente perguntando, melhor. Alguém mais tem sugestão? Inteligência coletiva, gente. Vamos. As minhas sugestões são sempre muito mão na massa, né? Ou experienciais. Experimentar lá, experiências. Eu acho que todo mundo deveria, alguma vez na vida, pelo menos, plantar alguma coisa que comeu. Mas aí vem uma questão antes, né? Que é cozinhar. Isso é uma coisa que o Marco aqui em casa fica abismado, que ele fala assim, você planta tudo que você come? Porque assim, sei lá, o meu pé de alface, sei lá, que eu comprei, tá no finalzinho, eu vou lá, claro, depende de como ele tá, se dá para plantar, eu vou lá e germino, planto, sementinha de tomate, enfim, gengibre, eu vou inventando aqui em casa. Mas por que eu tô dizendo isso? Que uma vez que você plantou alguma coisa, ou germinou a sementinha, começou a criar a raizinha e a folhinha, você plantou, você vê aquela folhinha crescendo, você nunca mais vai esquecer que planta que é aquela, você sempre vai lembrar. A outra coisa é que você vai descobrir o trabalho que dá plantar, produzir, o tempo que leva. A rega é pouquinho, o adubo é pouco tempo que leva, mas o tempo de desenvolvimento das coisas é muito grande. E por mais que o Jeff fala que assim, dá para viver e cultivar a própria comida, eu cultivo bastante coisa, ainda é um tempo grande que você precisa para ir. Tem que abrir mão de outras coisas. E eu fico sempre pensando nas pessoas que vivem disso, né? E como é que é você saber o momento certo de adubar para que você tenha uma boa colheita? Eu admiro muito essas pessoas. E então isso é uma parte experiencial, mas eu queria falar mais uma coisinha, adicionando o que a Alcione falou. A gente já tem esse distanciamento do que é produzir a própria comida, plantar, ter o seu jardim comestível, sua horta, pelo menos desde a época de Luís XIV, que começou a ter aqueles jardins pomposos de flores e foi criando status para o burguês de deixar de ter um jardim comestível e passar a ter um jardim ornamental. Ter um jardim ornamental significava que você tinha status. Você não precisava produzir sua própria comida, você podia comprar. Então, eu convido todo mundo a pelo menos ter um manjericão em casa. Você não precisa nem plantar o manjericão, você pode comprar ele na terra, no supermercado. Ou, se você comprar ele sem terra, você pode colocar ele na água, esperar ele criar raiz. Às vezes vai parecer que ele está quase morrendo. E aí começa a aparecer as raizinhas e ele começa a ficar ereto de novo. Para conhecer o ciclo da comida, que é o ciclo da natureza e que acaba regendo todo o nosso corpo. Enfim, fechei. Legal. Vai com tudo, hein, manjericão, vai com tudo. Bom, gostaria de falar uma coisa. Vamos lá.
o que eu tenho feito, na verdade, também não está tão relacionada com dieta, mas tem a ver com a questão do consumo de plástico, né? Que é algo que eu tenho evitado. Mas nem sempre dá para evitar, né? Então, o que eu faço sempre que eu consumo plástico, eu levo para casa, porque eu sei que eu vou reciclar. E quando eu vou no restaurante, e aí eles embalam talher com plástico, eu pergunto, será que você não pode substituir pelo papel? Sabe, eu vou tentando perguntar, assim, o que ele pode fazer, né? Para tentar evitar o plástico. E é isso. Não está ligado ao alimento, mas está ligado à forma que a gente consome, né? Sim, sim. Boa. Gostei. João. Oi. Um exemplo que eu vi presencialmente, inclusive lá na Alemanha, que eles têm muito zelo, né, com esse lance da natureza. Mas é como a Joana falou, se cada um realmente plantar alguma coisa dentro de casa, né, ou no seu jardim, vai ajudar demais, demais. E uma coisa que seria muito bacana se realmente, principalmente os municípios investissem, é em colocar plantas frutíferas, né, no lugar de plantas apenas ornamentais, nas ruas, né? Aqui, por exemplo, em Itu, eu ando observando que tem um monte de lugar com laranjeiras já nas ruas, mexeriqueiras e limões e jabuticaba, além de ser ornamental, tem uma função ali também. Então, eu comecei a prestar atenção nisso e eu achei isso genial, né? Se quem tiver um acesso a esses órgãos e conseguir chegar até eles e falar e explicar ou até mesmo falar com outras pessoas ligadas aos municípios, né, às prefeituras, e passar adiante essa ideia e reforçar cada vez mais essa ideia de colocar coisas comestíveis, árvores comestíveis nas ruas, talvez tá aí um exemplo também, e cuidar, né, principalmente, porque como a Joana falou, demora um tempo para o crescimento, não é só plantar e pronto, já tem a fruta, não, de maneira alguma, tem que ter um cuidado. Então essa consciência, acredito, tem que ser mudada. Por conta nossa mesmo, o plantio da horta, você também comprar no supermercado aquilo que você precisa naquele dia. Eu tenho o costume, por exemplo, de comprar pequenas quantidades ao invés de grandes quantidades no mês, né? Isso faz uma diferença muito grande para diminuir o desperdício, né? Diminuindo o desperdício, você consegue, pelo menos, administrar um pouco mais o que você consome, né? Aquela coisa que a mãe ensina, se você não vai comer tudo, então não repita, né? Então você coloca tudo no prato, aquilo que você consegue comer, aquilo que você não consegue, você não precisa pôr, né? Consciência de medidas, né? A gente precisa ter essa consciência de medidas. Boa. Jefferson, só um comentário, tá rolando um projeto aqui em São Paulo de transformação de 5 parques em parques comestíveis. Justamente que demais isso. A substituição, né? Enfim, mas é um projeto longo ali. Depois demora. Mas que lindo, né? Tá rolando, assim, tá rolando. Que lindo isso. É uma tendência, acredito. Pode virar. Isso a gente já vai indo para outro ponto, né? Como é que chama aquelas pontes para os animais poderem passar pela cidade? Você criar um caminho que eles podem passar sem serem atropelados e existe um nome para isso. Eu não lembro agora, mas é que vocês falaram disso, eu lembrei. Em cidades grandes, em alguns países, algumas cidades, eles têm isso de criar caminhos para os animais conseguirem sobreviver ao meio urbano. Mas você falou de medidas, né, Jeff? A gente vive num mundo totalmente sem medidas, totalmente com excessos, né? Hoje em dia, o maior problema da população não é mais a desnutrição, se bem que com a pandemia parece que em alguns países está mudando de novo, mas é o sobrepeso e a obesidade. Exato. A nossa relação com a comida hoje é de excesso. Você falou de medida, então isso me lembrou muito isso. Sim.
Felipe, que é o... Estou vendo que você está compartilhando coisas aí no chat, quer fazer alguma sugestão? Ah, Operário. oi. Mais uma sugestão? Pode dar? Tenho aqui o que a Lilian colocou. Tá. Um outro ponto, João e Jeff, eu estava pensando, né? Uma coisa a gente está num país abundante, em que a gente tem colheita o ano todo. A gente só precisa saber adubar e plantar na hora certa. Outra coisa é você estar num país onde neva e tudo acaba, né? Se você precisa estocar, você precisa saber, sei lá, o momento que dá a amora, que dá o morango, fazer compota, fazer geleia. Eu tô, claro, agora pensando no passado, tá? Não tô pensando no momento atual. Mas você vai ter que ter estufa. Então, é muito, eu acho que diferente a gente pensar num país tropical, abundante, e num país onde você tem um frio. É que eu também não conheço o sul do Brasil de verdade, mas onde você tem frio de verdade e nada cresce. Posso comentar? Por favor. Eu moro aqui na Espanha, né? E o que me chocou, né, que eu sou brasileira, foi que você falou, o Brasil é um país abundante, mas é muito mal aproveitado em tudo, porque aqui, eu morando aqui na Espanha, tá, desculpa, eu morando aqui na Espanha, eu notei que muitos dos costumes tradicionais aqui se preservam, né? Aqui as pessoas na Europa, também quando se convive com gente que é do leste europeu, que eu tinha uma amiga que era da Romania, são pessoas que elas não perderam esses costumes, não perderam, elas fazem compota, elas criam suas galinhas, fazem seus ovos, sabem fazer pão. Tem região aqui na Espanha que nem precisa falar, na Galícia, né, que nem precisa falar de orgânico, porque nem sequer chegou essa massividade, né? Mas no centro urbano mesmo, né? Onde tem a urbanização, né? Onde tem a grande cidade. Então, o que me chocou um pouco, assim, é saber como o Brasil é abundante, mas ele absorveu muito uma lógica predatória, né? Sim. Eu achei essa assim, contradição que me chocou, né? É uma questão política também, né? Total. Os protecionismos. Tem algumas obras que eu queria mostrar para vocês, a gente já continua. Quer só concluir, Joana? Desculpe. Os países europeus, em geral, têm um protecionismo para a população agrária, que é bem diferente dos países que seguem o exemplo dos Estados Unidos. Certo. Então, a produção local ela tem um valor que é subsidiado pelo governo, né? Tem muito mais apoio, né? Houve essa obra, o The Empire Remains, o Império Continua? Quem não falou ainda, e o Bettina, o que você vê nessa obra? Deixa eu liberar aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá me ouvindo, João? Oi. Boa noite. Eu cheguei atrasada de novo, né? Peguei meu bonde andando já e tô sentando de novo na janelinha, mas é um tema que me interessa muito, por eu estar bem próxima aos artistas. Eu vejo, a gente sempre fala que os artistas antecipam, né, movimentos históricos, e eu vejo muitos artistas veganos hoje em dia, né? Uma grande quantidade de artistas realmente politicamente se colocando a favor do veganismo e contra a matança, né, dos animais, proteção do ambiente, Agora com e outras questões. Muitos saíram da cidade.
e muitos saíram da cidade, né? E a gente sabe que uma das coisas importantes para o artista desenvolver, né? Então ele evoluir, ele conseguir alcançar, né, outros patamares espirituais, ele realmente precisa tirar a carne, né? Muitas religiões mais antigas não comem carne porque falam que existe uma dificuldade de você evoluir espiritualmente e abrir o terceiro olho se você come carne. Sim. Eu acho isso interessante, eu acho que se a gente realmente acredita, né, e vê na história da arte que os artistas realmente eles antecipam os movimentos globais, e se existe esse movimento, eu acredito realmente que vamos chegar no momento onde a minoria comerá animais, né? Acho que realmente a gente vai ter um movimento realmente de conscientização, onde começa com os artistas, e aí, lógico, os artistas pressionam, e aí vem, como se foi falado, normatização, em leis, porque, né, se a gente ficar falando aqui as leis não acontecerem, né, só moral e ética, a gente sabe que o mundo não evolui, né? A gente precisa de leis mesmo. Então eu fico muito contente de estar ouvindo vocês falarem e tantos artistas estarem mexendo com o sentimento alheio sobre isso, né? O que você vê no... Vamos pegar quem não falou, Mariana, o que você vê nessa imagem? Vamos orientar, vamos ver o que a gente consegue aprender dessa obra. Não sei se ela tá ouvindo, Mariana. Sara, tá ouvindo? Tudo bom? Tudo bom, Sara? Oi, João. Tudo bem? Estou te ouvindo, sim, João. Desculpa ter conseguido entrar tão tarde. Pelo menos. Mas estou achando muito interessante. Pelo menos estou aqui. Vou tentar acompanhar um pouco e queria saber também se vai estar depois online para eu poder. Estamos gravando. Depois, se você puder me mandar, seria bem interessante. Me interessa bastante, mas ainda não tenho comentários. Preciso de mais conteúdo para poder participar ativamente nos comentários. Muito obrigada. O formato, Sara, a gente abre com uma pergunta, né, que no caso hoje é qual é o efeito moral da sua dieta, e aí a gente tenta responder essa pergunta juntos, e aí eu apresento uma hipótese, né, uma possível resposta para essa pergunta, e aí a gente olha algumas notícias e algumas obras de artistas, e aí discute a arte junto com essa temática, né? E então agora essa obra que a gente está olhando é uma loja conceitual desses artistas, é um coletivo inglês chamado Cooking Sections, bem conhecido, se não me engano estão com uma individual na Tate nesse momento, o que é muito provocador, porque realmente eles colocam o dedo na ferida ali da história britânica. Essa obra é uma obra que estava em Baker Street. Quem conhece Londres é como se fosse Bela Sintra, como se fosse Padre João Manuel. Essa é uma região bem central. E eles criaram essa loja. E essa loja eles descobriram que em 1920 tinha um projeto de abrir uma loja que era uma loja para promover para os ingleses as maravilhas de consumir produtos que viessem das colônias. Então você entrava nessa loja e você era educado, né, não chegou a abrir, mas eles resgataram, tinha toda a intenção de abrir, e era meio que propaganda, né, do que você podia ter acesso, né, às colônias inglesas. E eles usavam os alimentos para traçar novas geografias no passado e no presente do nosso passado colonial, assim, né? Você pega o alimento e o alimento vem com mapa, né? Então é algo que eles abriram nessa loja, está vendo, em 2016. Então é super provocador. Você está em Baker Street e potencialmente você entra numa loja conceitual, né, barra obra de arte, e você é oferecido algo, né, que vem, enfim, da Austrália, da Índia, né, vem de outros lugares. Só que hoje a gente tem uma consciência do que isso representa, né, em termos de cultura alimentar. Então eles mostram o quanto tinha um esforço político, um esforço comercial de gerar uma narrativa que é contraproducente do sentido climático, do sentido de sustentabilidade.
Eu sinto tanta provocação em tudo isso, porque, por outro lado, o que é o alimento? Acho que a gente não chegou nessa conversa, nesse grupo. O que significa o alimento? Mais do que a dieta? A dieta nada mais é do que uma forma de se alimentar. Pode ser para engordar, para emagrecer, para ganhar massa, enfim, pode ser para uma série de coisas. Mas o que é o alimento? Olha, é super polêmico, eu nem me dou o direito ainda de falar no grupo, porque acabei de entrar em minha primeira aula, mas é um assunto que me interessa tanto, que eu venho estudando já há alguns anos aí, por algumas necessidades. Então, primeiro, eu acho que tem uma necessidade orgânica. E a partir dali, a coisa se extrapola demais, porque ela ultrapassa muito a nossa necessidade orgânica, pelo excesso de ofertas, pelo excesso de opções e de vontades, de associações de momentos que a gente come alguma coisa e depois a gente associa com outras e vira uma coisa muito maior do que simplesmente uma necessidade. E eu acho também que o mundo, em algum momento, não tem os alimentos mais desejados para todos. Então, precisa haver um equilíbrio de não só de demandas, mas de desejos, né? Então, assim, eu ainda não me dou direito, João, de falar, porque eu acabei de entrar, cheguei de viagem, estou assim, adoro o assunto, estou feliz de estar aqui com vocês, obrigada por ter me convidado, João. Realmente é um assunto que eu fico fascinada, mas eu vou me dar o direito de falar na próxima vez, porque agora eu não vou poder me colocar aqui assim tão atrevidamente, sabe? Fica à vontade. Sobre aquela obra que você mostrou, você estava falando sobre as consequências da globalização, né? As consequências de você ofertar esses alimentos que vêm de longe, a poluição que isso causa, as questões políticas, comerciais relacionadas a isso. E por outro lado, o alimento não é uma coisa que une, não é uma questão que apresenta uma cultura diferente a você, que provoca tantos sentidos, que é o olfato, é o paladar, é o tato, é a visão. Assim, o alimento são tantas coisas diferentes. E aí, nessa imagem que você mostra, é uma coisa bem plastificada. São essas corzinhas, rosinha, verdinho, um bulizinho da época de não sei qual. Aí um negócio que eu não consigo ver o que é, uma imagem do meio. Embaixo, eles estão, acho que, tirando um chopp, não sei. Um chá, não sei o que é aquilo. Não sei se é um tipo de... Parece um chá daqueles indianos, né? Será que não é isso? Eu não sei também. Tô tentando... Samovar. Eu não consigo ainda descobrir o que é daqui. É difícil. E ao mesmo tempo a crítica, né? Por que a gente precisa trazer as coisas de fora? E aí a gente está vivendo uma pandemia em que a gente não pode circular. Uma janela para o mundo é você poder cozinhar com alimentos que vêm do mundo inteiro. Você vai usar um curry, um tandoori, sei lá, uma coisa diferente, que é uma janela para o mundo. Sim, sim. Olha que curioso essa próxima obra, né? Pela descrição aqui, é uma caverna de maturação natural de queijos, né? E abandonada. E aí até seria interessante, tem a Ana Paiva aqui, que entende muito de alimentação, eu não entendo o suficiente, mas o argumento aqui dos artistas é que tanto no caso dos queijos como dos vinhos, tem uma cultura de que quando a uva nasce no ambiente espontaneamente e chega à maturação dela espontaneamente, o vinho fica melhor. E aí eles falam, puxa, se você tem essa cultura no queijo, né, na preparação de respeitar o ciclo, né, da produção, de você, no caso da uva, você respeitar o ciclo de amadurecimento da uva. Então, quer dizer que esse conhecimento existe.
Por que esse conhecimento é reservado a algumas áreas de queijo, de vinho, né, assim, muito sofisticadas, e para todo o resto ela não é aplicada? Então, né, eles falam num conhecimento à francesa, né? É um conhecimento de que o ciclo da natureza tem um benefício, né, em sabor, e por que isso não é aplicado com todo o resto? Então eles levantam, né, chama-se Losing Cultures, né, essa obra, né? Leva essa linha. Posso trazer só um comentário aqui? Acho que essa explicação é bem mais profunda, mas é porque, de uma certa forma, o alimento foi comoditizado, né? Então, se você vai no supermercado, 80% do que é ofertado nas prateleiras tem uma base única de amido, açúcar, né? E corantes, conservantes, enfim, embalagens, basicamente, né? Então, você tem uma comoditização que descaracteriza o alimento do que é alimento, né? Não é comida de verdade o que é ofertado ali, mas porque o alimento é uma fonte de economia, né? Ele gira todo um sistema econômico, né? Então, não deveria ser exclusivo, né, a produção de queijo, de vinho, um pão de fermentação natural, um iogurte, enfim, todas essas técnicas de produção são milenares, né? Não tem novidade nenhuma, você tem esses ambientes para crescer, no caso aqui, alimentos fermentados. Mas a comoditização e a descaracterização da relação do ser humano com o alimento propicia, né, com que ele não se conecte mais com o sistema de produção e ele queira uma praticidade, né, um imediatismo, né, imediato ali, né, de você ter um alimento pronto, produzido em 1 minuto, né, um pão de padaria você produz em 1 hora e um pão de fermentação natural em 48 horas, 72 horas, né? A gente não aguenta, a gente não espera mais, né, os ciclos de produção de uma forma em geral, né? Ainda mais agora com uma sociedade super conectada e antenada, online, ansiosa, ninguém espera um pão ficar pronto. A Amazon vai fazer entregas em 2 horas, né? Um drone, exatamente, um drone lá despenca o pacote na sua cabeça, enfim, né? Você vai esperar um pão ficar pronto. E ao mesmo tempo tem todo o movimento slow food, tem todo o movimento de padarias artesanais, claro que custa uma fortuna, que só abrem X dias, só vendem naqueles dias, porque tem todo o tempo de fermentação, né? Mas por que custa, né? Acho que tem um paradigma aí também, né? Por que custa uma fortuna? É o pão de fermentação natural que custa R$20, é uma fortuna? Ou é um pão que você compra, um filão industrializado que custa R$2, R$3, mas que acaba com a sua saúde? Você come isso pro resto da vida e depois você gasta em remédio. E também tem a questão do... É a mão de obra, né? Vamos levar em conta a mão de obra de fazer um pão de fermentação natural. Claro, não, é bem mais complexo, mas a gente tem que pensar também que a indústria de alimentos tem muitos subsídios, né? Ela consegue colocar um alimento barato na mesa, porque ela também tem grandes subsídios econômicos de produção. Então, assim, é extremamente complexa essa relação de caro-barato, colocam na nossa cabeça que você está pagando caro, e na verdade sai muito mais, tá pagando caro, mas sai caro, né, lá na frente você comprar um alimento sem valor nutricional nenhum, né? Com certeza. Mas, assim, é complexo. Thaís, você que é a voz do futuro, estou te estranhando que está quietinha. Hoje eu tô guardando minhas opiniões para... Eu não posso falar nada, né? Eu vivo de fast food, gente. Você vive de fast food? Eu vivo de fast food. Vou ficar quietinha hoje. Qual que é o efeito moral da sua dieta? Então, né? Eu não sei, as pessoas que são mais novas, eu tenho muitas amigas que se importam mais com essa questão da alimentação, mas não muito pela alimentação. Eu acho que o discurso que as pessoas vendem hoje em dia, quando elas falam de vegetarianismo, de veganismo, não é voltado para a saúde, ele é voltado para o meio ambiente, que eu acho justo, assim. Acho que a nossa casa, ela influencia na nossa saúde. Elas estão mais preocupadas com o meio ambiente do que com a própria saúde nas decisões. Vou ser muito sincera, assim, pessoas que eu conheço muito próximas, assim, amigas, a alimentação delas não vai ser o problema no futuro. Com outras coisas que são piores. Então elas não se importam muito, mas
acho que é importante a gente, pelo menos, tentar fazer as mudanças que estão ao nosso alcance, mas eu acho também que é importante a gente lembrar que essa discussão é uma discussão muito privilegiada, porque a maioria das pessoas, não a maioria, mas ao mesmo tempo a maioria, estão preocupadas em ter algo para comer, em ter como alimentar a família. Não exatamente se aquele alimento é o melhor alimento disponível, tem que comer. O que ela vai comer, X. Isso é uma coisa que nós podemos estar aqui discutindo. Mas não é, acho que é uma discussão muito privilegiada, assim. Muito válida, mas muito privilegiada. Bom ponto. Vamos olhar aqui uma próxima obra. Esse é um pudim de Natal, inglês, e né, ele trata ali das mudanças territoriais e do impacto da alimentação, né? Então, esse é um pudim que tem 17 ingredientes, todos eles de países diferentes. E o cravo vem de Zanzibar, as maçãs vêm do Canadá, as passas vêm da África do Sul, a groselha vem da Austrália, e é um prato considerado super inglês. E então ele trata um pouco dessa questão, né, da colonização culinária e de como algo, né, que agora está super enraizado na cultura inglesa, nas tradições e tudo, é toda relacionada aí com esse, né, sistema de logística, né, enfim, internacional, né? E aí, aos poucos, à medida que esses ingredientes vão deixando de ser disponíveis, eles vão substituindo por outros. Então, a própria história desse prato mostra a transformação aí das disponibilidades né, desses ingredientes. Fazer o cálculo da pegada de carbono desse prato aí. Exato. Umas 10 árvores, né, para fazer um prato desse. E aí aqui fala, né, substituir ingredientes é uma forma de acompanhar as mudanças nas redes globais de alimentos, transformando a nova receita do pudim. É como se fosse um mapa comestível, né? E acho que o Thaís me ajuda, eu não sei se me lembra, a gente fez uma aula agora, umas semanas atrás, na Vita Evangelista, e se não me engano, não era esse prato que os personagens da Vita estavam comendo, Thaís? Era esse mesmo. Era esse, né? Então, a Vita estava, é um trabalho, quem perdeu essa aula, a gente vai fazer uma reprise em janeiro, né? Mas é uma artista, né, que trata muito da questão da tecnologia, da questão de gênero, da questão, né, dos trans, né? E ela tem uma obra onde ela faz né, ela coloca as pessoas muito maquiadas, né, e ela relaciona isso à maquiagem que a Europa faz da sua própria história, né? Então você vê isso e você fala, nossa, que desejável, que delícia a cultura inglesa. Aí quando você vai, e ela colocava esses personagens maquiados comendo esse pudim. E o interessante é a segunda aula que esse pudim aparece. Eu acho que ele é muito representativo. Então, é interessante pensar, né? Como é que será que esse pudim era antes das colonizações, né? Porque será que ele era uma massa de pão velho com e um mel que tinha para adoçar porque não tinha açúcar, não tinha cana de açúcar? Não sei. É fácil ser chique à custa de toda uma rede de distribuição e de deslocamento de plantas, e como a gente viu no slide anterior, né, que no slide anterior aqui, né, ele mostra, os artistas propõem essa reflexão, né, falando do queijo, falando do vinho, de que tem uma relação de causa e efeito entre origem e qualidade. A Alcione colocou o ponto dela, né, fala entre origem e qualidade tem toda uma comodificação do alimento. Então, os artistas eles tentam fazer um reset, né? Refrescar essa relação entre origem e qualidade. E, de repente, a gente passa no slide seguinte e a relação entre origem e qualidade ela é quase que inversa, né? Ela se torna mais desejável porque ela tem uma origem, né? A receita vem com mapa, né? Então, vamos lá, vou colocar aqui resumindo, o efeito moral da minha dieta é sujeito, né, de acordo com essas últimas 3 obras, a construção histórica de hábitos alimentares que negligenciam a geografia natural dos alimentos,
Há narrativas construídas a respeito de territórios alimentares diferentes das práticas no cultivo do vinho, cuja uva é apreciada por expressar espontaneamente a sua qualidade, e há formas de colonização culinária que ignoram mapas alimentares, né, dos ingredientes. E aqui eu vou fazer uma, né, faz parte aí para, né, a Sara que está vindo pela primeira vez, né, para algumas pessoas que estão, acho que é só a Sara, quem mais que está, tinha mais uma pessoa que estava vendo, o Jeff está vendo a primeira vez. Sim. Nessa etapa da aula, a ideia é que a gente saia um pouco da retórica, né, porque tem gente que é extremamente inteligente de uma forma não racional, ou tem gente que é muito inteligente da forma racional, mas que tem uma forma de operar, né? Eu fiz uma aula uma vez, a pessoa ficou quietinha a aula inteira, chegou na hora da gente pensar visualmente, ele veio com ideias incríveis. Então, isso é uma oportunidade para a gente sair um pouco do racional e tentar pensar, né, se a gente for propor uma obra para esses artistas, o que seria essa obra, né? Se a gente fosse fazer uma sessão, assim, um brainstorm, uma criação coletiva, né? Para a gente deixar de ser só racional nós mesmos, que a gente está limitando, né, a nossa experiência com o mundo se a gente só se relacionar com o mundo de uma forma, né? E eu vou dar uma sugestão para abrir, que eu ouvi, eu achei interessante, de uma pessoa que participou. Ele falou, olha, eu faria uma obra que fosse, né, a gente tem essa etiqueta alimentar, que ele falou, explicou rapidamente, ou, né, talvez a Alcione possa ajudar a gente a entender. Ele falou que criaria uma espécie de... E como vocês estão vendo aí nas obras né, dessas aulas, hoje em dia a obra não é mais só óleo sobre tela ou escultura em bronze, né? Você pode criar uma etiqueta conceitual e, dependendo de como você trouxer isso ao mundo, isso é considerado uma obra, né? Então, ele falou, olha, eu criaria uma etiqueta, você tem essa etiqueta alimentar, eu criaria uma etiqueta que tivesse relacionado ao custo moral desses alimentos. Então, você compraria e você veria, assim, né, relacionando um pouco a questão do efeito moral da dieta com a questão do custo, né, algumas pessoas entraram agora, mas teve uma obra anterior onde o artista fala, né, se você pegar as obras, as árvores de Nova York e verem o serviço que eles prestam para a cidade, do ponto de vista de purificação de ar, e você poderia quantificar monetariamente esse serviço em 110 milhões de dólares por ano. Né? É o que as árvores cobrariam para fazer o que elas fazem. Né? Então, o Paulo, que participou dessa aula, ele falou, puxa, a gente poderia criar uma etiqueta que dissesse mais ou menos uma média, né, de qual que é o custo econômico, né, de você consumir esse alimento desse jeito. Então, uma sugestão de obra dele. A gente não deu comida para ela nas 4 horas. A gente não deu comida para ela nas 4 horas. Né? Assim. Ideias? Não, eu vou falar rapidinho. Fala. Acrescentando essa ideia de quem já falou, eu faria um prato de salada, mas não um prato de salada de cada região. Por exemplo, se a gente fosse pegar do Brasil, quais são os alimentos que nascem quais são os alimentos daquela região? Por exemplo, você numa novela falar que as pessoas têm que comer salada, alface crespa, alface americana, rúcula e agrião, sendo que no Nordeste você tem outras plantas que são muito mais nutritivas e que nascem lá, seria muito mais benéfico tanto pela questão nutritiva que a Alcione trouxe, por uma série de outras razões. Então, a minha exposição seria pratos de salada com os alimentos locais, que sejam as punks, as plantas alimentares não convencionais, que antes eram convencionais, o almeirão, essas coisas. Gostei. Estou anotando aqui, a gente vai fazer uma exposição um dia, hein? Eu e a Thaís estamos anotando tudo. Posso, João? Posso? Vai lá, Marcel. Pegando essa ideia da etiqueta, eu estava pensando um pouco antes de você falar dela, agora eu fiquei com mais coragem. Uma ideia de uma tabela nutricional, que é comum os alimentos também, mas como se fosse uma tabela geográfica, né? Em que você tem a distribuição desses países que contribuíram com aquele alimento, de onde vem a origem dos componentes daquele produto. E na linha do que eu falei lá da normatização, na tabela nutricional você também tem aquela porcentagem de recomendação, né? Quanto
Então, você poderia brincar com uma ideia de o quanto seria aceitável ter de fora, ou ter local, enfim, né? Brinca um pouco com essa variedade, então não é nutricional, colesterol, gordura e tudo mais, e sal, e sódia, e sim essa coisa essa discussão deles sobre a região, né? Então, numa sala da exposição, a gente ia ter as saladas da Joana, na outra sala a gente ia ter um mercadinho, mas você ia pegar os ingredientes e ia ter a tabela nutricional do Marcel com os mapinhas ali, o Fabrício. Estou gostando. Eu pensei aqui de assim, criar um cardápio com base em alguma pesquisa assim, de como seria a alimentação no futuro pós-aquecimento global. Digamos que daqui a 15 anos, o que aconteceu? Não temos mais tomates, não temos mais açúcar. Então, né, sugerir um jantar onde a gente não tem mais acesso a algumas coisas porque o planeta já está destruído o suficiente, assim. Sim. Criar um cardápio que evidencie né, que antecipe a experiência de para onde a gente está indo. Isso. Como seria a alimentação em um restaurante fancy, num futuro onde não teremos mais, sei lá, tomate ou até carne, né? Talvez não se possa mais ter carne, então... Boa, gostei. Vamos fazer uma exposição da Arca aqui. Ana, eu lembrei também só que do Hirk Tiravanija, né? Sim. Ele também, a exposição dele era né, tipo, ele levou pratos de Thai pad para a galeria, então tratou de alimentação um pouco. Só uma memória aí. Boa. Ana, você está com a mão levantada? Sim. O que eu sugeriria que é uma coisa que uma preocupação mais que a minha, né? Que eu acho que é de muita gente. Então faria um menu doença, né? Menu doença? De acordo assim, em vez de se colocar no prato a comida, colocar no prato a quantidade de agrotóxico, de metal pesado que a pessoa consome ao longo de um determinado período, para ela ter uma visão mais concreta e mais visual, né? Para ver se muda essa coisa de aprovar agrotóxico no Brasil, porque isso é uma das coisas que me deixou muito chocada, né? Você ia receber um prato e você ia ter uma quantidade anual de agrotóxico no prato. Veneno, é um menu doença. Gostei. Metal pesado, né, que tem nos peixes, né? Tudo que a gente suja, toda sujeira que a gente põe no alimento, que para mim alimento é saúde, né? É vida. Então, gostei. Ter a consciência material da nheca. Você comeria essa nheca? Não, então... Na mesma linha da Ana, eu iria na linha da medida também. A medida que no excesso vira doença também. A quantidade de açúcar que tem. Às vezes uma coisa muito mais simples. Você vai tomar uma Coca-Cola. Quanto de açúcar tem aqui? Você mostra para a pessoa. Então, nesse copo de Coca-Cola você está tomando isso aqui de açúcar. Você tomaria isso de açúcar puro? João, uma sugestão que eu faria. Ela falou até da Coca-Cola. Se eu não me engano, uma Coca-Cola, eu não lembro agora, são 7 ou 11 colheres de açúcar uma latinha de Coca-Cola. É um absurdo. Se você colocasse na sua frente, você realmente não... E aí, para não ficar tão doce, eles jogam sal. É uma coisa... Então, não sei, coisas da indústria. A gente falou várias coisas e algumas ideias me vieram assim na cabeça. Eu estava lendo aqui uma notícia, porque o Google pega tudo que a gente está falando, né? E aí já apareceu para mim aqui um feed de notícias. Ser humano já consome plástico até na cerveja. Nossa. Então, porque a quantidade de nanopartículas de plástico, isso já está pelo oceano, já está pela atmosfera, já está pelos rios, já está em tudo. E uma das coisas que eu acho impressionante, por exemplo, você compra um pacote de bebezinho, sei lá, aquele bolinho, né, que dá para criança, tal.
você abre o pacote que é de plástico, ele está numa bandeja de plástico e ele vem embalado cada um em um plástico. Então, acho que a gente podia fazer assim já que vocês estavam bebendo cerveja no início da aula, a gente podia fazer pegar uma mesinha de boteco que é de plástico, com as cadeiras de plástico, botar copos de plástico, a nossa cerveja que tem plástico, e a gente pede uns petisquinhos todos embrulhadinhos em plástico, e embrulha tudo em plástico, e põe mais plástico, porque a gente tem essa necessidade do plástico, né? Quer dizer, eu não tenho, mas a indústria tem. Essa esterilização da comida, ela tem que ser, né? Enfim. E uma coisa também que a Suzana tinha comentado é que a gente desassocia a vida de um animal com aquilo que a gente está comendo, né? A gente não demonstra muito respeito pelaquela vida que foi tirada, né? E isso os povos indígenas, tal, eles tinham esse respeito, né? E uma das formas que o governo norte-americano encontrou de conter a revolta dos índios lakotas, do touro sentado, do cavalo, do crazy horse lá, do cavalo louco, foi justamente matando os bisões, que o bisão era uma comida que não acabava para o povo indígena, né? Para os lakotas, dakotas, tal, e sius, porque eles matavam o que eles consumiam. Então, sempre tinha alimento à disposição e a fome fez eles se entregarem para ir para essas reservas, né? E uma coisa que a gente podia brincar também é a gente trata os cachorros de forma diferente hoje em dia, né? Quando eu era criança, era normal, eu tenho 50 anos, né? Então, quando eu era criança, era normal o cachorro ficar preso na corrente do lado da casinha, com um potinho de água e tal. É um bicho irracional, para ele tá bom, tal. E hoje a gente trata os cachorros como parentes, né? Como filhos, tal, enfim, como família. E de repente a gente podia ter também uma sala, nessa exposição ter uma sala cheia de filhotinhos, mas todos com um sininho igual de vaquinha, uma tiarinha, um capuzinho que se amarrasse com o chifrinho da vaquinha, tal, ou então uma mesa de jantar com o nomezinho assim dos pratinhos como de cachorro na mesa, só que assim mimosa, azeitona, todos esses nomes clássicos de vaca que tem no nosso interior, né? Não sei, eram as ideias que eu pensei. Tá bom já. Gostei, Felipe. Uma outra coisa que a gente podia fazer é apresentar como é que a comida é vendida ao redor do mundo. Por exemplo, em São Paulo, você não vai ter aquela coisa de feira com açougue, até tem, mas menos. Com carne pendurada, cheia de mosca. Isso no Nordeste é uma coisa mais que normal e as pessoas acham que a carne embalada a vácuo e refrigerada não é saudável, mas que aquela carne cheia de mosca e larvas é. Sim, sim. O que é certo? Comer boi, mas não comer cavalo, mas não comer cachorro, mas em outros lugares se come cachorro e gato. Sim. Felipe, você queria falar ou estava com a mão levantada um tempão? Sim, Obrigado aí pela presença. Obrigado você pelo convite, João. Fizeram uma pergunta sobre o que seria o alimento e, como você sabe, João, eu tenho estudado a questão da interreligiosidade na questão da arte, né? Sim. E eu sou parte da Interfaith Coalition for Veganism, que é uma espécie de ONG em favor do veganismo. E uma das questões morais suscitadas é a base de toda a moral religiosa, né? Você tem o jainismo, o budismo, o hinduísmo, a maior parte das religiões do mundo elas se tornam veganas em um momento ou outro. Né? E um dado interessante que tem me pego agora,
sobre essa questão de imaginar uma proposta. Eu, um tempo atrás, me deparei com o Templo Dourado dos Sikhs, que fica na Índia, em Punjab, que contém a maior cozinha do mundo, que faz, acho que, eu não sei quantas toneladas por dia de comida, são 100 mil pessoas por dia que eles servem. E eu tenho trabalhado com algumas ONGs, principalmente católicas, o Padre Júlio Lancelotti, que é quem está servindo comida para os moradores de rua agora, durante a pandemia, porque o Bom Prato e outras instâncias do governo não estão funcionando, né? Então, a minha proposta nesse momento seria a de um restaurante gratuito, para justamente questionar essa questão do que é alimento e do que é produto alimentar, que é uma terminologia que tem sido utilizada muito. E eu quero realmente pôr em prática isso em algum momento, fazer um restaurante gratuito. Gostei. É isso. Obrigado. Tem uma cidade, eu não lembro aonde, acho que é no Paraná, que os catadores podem levar materiais recicláveis e trocar por alimentos na feira. O material reciclável vale como dinheiro. Vocês veem como João. que é? Oi. Eu posso? Como obra, desculpa cortar, como obra eu acredito que eu provocaria como uma videoinstalação mostrando uma proposta onde se você tivesse 1 minuto para você me apresentar o que você comeria agora, nesse exato momento, com pessoas de várias partes do planeta. Justamente como essa conferência que a gente faz via Zoom e tudo mais, poderia ser juntado em uma única sala, em grandes monitores ou projeções, o que uma pessoa colocaria dentro de um prato ou ofereceria para comer. É uma provocação, porque essa foto, esse registro poderia ser usado também como mapeamento, né, por uma série de coisas do que cada um pode comer, o que isso está ligado, já que o alimento é muito ligado ao que a gente é, o que a gente costuma ser, enfim, o que a gente escolhe para a vida da gente, né, tanto para uma pegada mais conceitual, tanto para uma pegada mais de mapeamento mesmo, de você saber o que está faltando ou não na vida ou no meio daquela pessoa dentro daquele 1 minuto. Então, por exemplo, se eu colocar um prato de comida, não precisa ser necessariamente uma comida, porque se eu não for no mercado, em 1 minuto, o que eu teria para comer? O que eu poderia ressignificar, inclusive, o alimento? Como eu ressignificaria o alimento? Entendeu? Dentro dessa proposta. E colocaria isso dentro de uma sala, mostrando as diferenças e as coisas que são iguais em relação a todo mundo. Porque todo mundo precisa comer, todo mundo precisa se alimentar de alguma forma. Sim. Seria uma obra de provocação, realmente. Boa, gostei, Jeff. Gente, vocês veem como a criatividade é uma musculatura, assim, que a gente fez aí há umas 5 aulas e no começo a coisa era mais difícil, agora de repente a gente está bombardeado de ideias, acho que mais 5 aulas dessas a gente enche uma Bienal. Tô gostando. Gente, vamos finalizando, acho que a gente já está há 2 horas aí, estou adorando o entusiasmo, mas para não ficar tarde aí. Então, acho que retomando, né, queria, para finalizar, agradecer aí as pessoas que, enfim, que participaram, né, que não se esconderam e compartilharam aí as ideias e, né, que fizeram isso de uma forma breve para todo mundo poder participar e, como eu falei no começo, assim, de não se levar a sério, né? A ideia é trocar experiências e aprender um com o outro, né? E queria sugerir que vocês anotassem ali no dia 18 de janeiro, uma segunda-feira, às 7 horas, a gente faz uma reprise. Eu coloquei aqui o que define o feminino como primeira aula, vão ser 5 segundas-feiras, então quem quiser fazer pode agendar aí
às 5 segundas-feiras, a partir de segunda, dia 18 de janeiro, às 19 horas. Mas eu estou revendo, na verdade, o conteúdo com a Thaís, então pode ser que essa seja a primeira aula, pode ser que não, porque a gente está revendo de todo jeito. Acho que vocês estão no meu mailing. Quem não tiver, deixo o e-mail e aí a gente coloca no mailing. E aí depois, no dia 22 de fevereiro, a gente vai começar a parte B, é um segundo ciclo de 5 aulas, aí todas inéditas, e aí a gente vai falar sobre educação, né, para que serve a escola. Isso é um artista que é a segunda geração de professores na família, a mãe dele era professora, ele é professor, e ele tem um argumento convincente de que a escola tem que ser explodida, né? E eu achava radical no começo, à medida que eu fui conversando com ele, e você vai entendendo, ele vai quase que te persuadindo, assim, quero ver o que vocês vão falar. E aí, dia 29 de março, a gente faz um terceiro ciclo de 5 aulas, né? As aulas, tá vendo? É 1 a 5, 6 a 10 e 11 a 15. E a gente começa falando sobre qual é o futuro do amor, que é uma artista holandesa interessante que desconstrói aí a nossa concepção de amor. E então acho que é isso. Acho que todo mundo tem meu contato. Quem não tiver aí está à disposição. Obrigado a todos. Adorei as ideias, adorei as ações. E isso está gravado. Quem perdeu o começo quiser ver, eu mando o link. Está lá no canal da Arca. Dá para entrar pelo site da Colecionista. E é isso. Bom final de ano aí a todos. Gente, obrigado. Um super beijo a todos. Legal, até mais. Tchau, tchau. Tchau. Bom final de ano, galera. Obrigada. Tchau, pessoal. Feliz ano novo. Boas festas. Boas festas. Feliz ano novo.